Bem, continuando nossa matéria de reforma, agora nós entraremos, né, na reforma calvinista. E essa é uma da que eu mais gosto, porque dedicaram-se a ela diversos sociólogos a compreender. Apesar do sociólogo que escreveu o livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que foi Max Weber, né? Ele já foi muito criticado por essa obra, etc. Tal. Nós iremos abordá-la porque ela é, de certa forma, uma obra-prima, né, da sociologia. Quem nunca teve oportunidade de ler, eu sugiro a ler. Obviamente, nós iremos fazer um resumo da obra aqui, no final da análise é, sobre o calvinismo. Mas primeiro vou me atentar ao calvinismo em si, para depois entrar então nessa análise sociológica dele. Tá? E que o Weber fez. Na verdade, não é todos os grupos calvinistas, né, mas que vai manifestar essa ética, né, capitalista, mas grande parte do princípio calvinista de vida vai ajudar e auxiliar nisso. E aqui vou fazer um apontamento para poder tentar identificar essa forma de enxergar, né, a ação social da época dos burgueses. Então, beleza. João Calvino, então tá aí o senhor aí, João Calvino. Ele não era um religioso de carteirinha, então não nasceu na igreja, mas ele estudava a palavra e foi inspirado por Lutero, então ele é influenciado por Lutero, e resolveu então pegar aquilo que Lutero falou e acrescentar pontos de vistas na sua ótica teológica. Ele começou a estudar teologia, então ele era de uma família de burgueses também, tá, banqueiros, morava na França, então ele é francês, onde vai haver também uma grande perseguição dos protestantes. A monarquia francesa está se formando agora, neste momento, e ela resolve, então, dar uma guinada para o catolicismo e também se tornar um dos baluartes do catolicismo no século XVI. Assim como Portugal e Espanha, agora a França também está defendendo o catolicismo e perseguindo, né, principalmente os calvinistas, que vão ser aos montes, vão crescer assim de forma assustadora na Europa, tá? Então tá lá o nascimento dele, aderiu às ideias de Lutero, já falei, e aí então, aos 26 anos, ele abandona, né, a França e migra para a Suíça, e morando em Genebra. É aonde vai surgir a tradução da Bíblia e o comentário bíblico dele, né? A Bíblia de Estudo de Genebra, né? Que tem os comentários do Calvino e de outros líderes da reforma calvinista. Aqui estão os três, os mestres, né? John Knox, Beza, Calvino, Farel, todos eles na linha do calvinismo, seguindo o calvinismo e sendo influenciados por ele, espalhando o calvinismo. O calvinismo vai ter um respaldo muito grande na Inglaterra, tá? Mesmo porque na Inglaterra também vai ter uma reforma protestante anglicana do Henrique VIII, e os calvinistas, de certa forma, vão morar no Estado, que é um Estado protestante, que, de certa forma, em tese, deveria ter uma liberdade religiosa. Então, beleza. Dito isso, o que Calvino falava e defendia? E aqui é mais complexo. Qual que é a importância do calvinismo nesse sentido? Vai ser o primeiro cara que vai sistematizar todo o escrito dos reformados, né? Ele que vai trazer e escrever muito sobre a crença de salvação, sobre batismo, eucaristia, e vai escrever tudo isso nas suas institutas, que são esses livros. Estão aí, quem não tem, eu tenho essa edição, já li, muito boa, tá? Que vai sistematizar então a doutrina calvinista, que é baseado primeiro na salvação. A salvação é pela fé, na visão de Calvino, mas ele acrescenta um elemento novo que Lutero não havia falado, né? Que a salvação não pode vir do homem, não é escolha do homem e o homem só pode inclinar-se a Deus uma vez que ele escolhe um grupo específico e derrama a sua graça sobre ele. É chamado de irresistível graça. Você não merece ser salvo, mas Deus te salva mesmo assim. Mas na visão calvinista, ele vem para um grupo específico que era chamado de eleitos de Deus. Esses eleitos de Deus irão levar a palavra
se convertem automaticamente pelo toque do Espírito Santo, às vezes sem precisar de nenhum tipo de pessoa. Então recebe o toque do Espírito Santo e ele então toma a atitude de servir a Deus e levar a palavra. Quando ele leva a palavra, prega o evangelho, as pessoas que escutam e já são predestinados à salvação, eles se convertem e continuam no caminho até a morte. Então, ele crê na fé e na graça, e essa graça através da predestinação. O que quer dizer predestinação? Que desde o princípio Deus já escolheu aquelas pessoas que seriam salvas e aqui não seriam salvas devido à sua onisciência. Como ele é onisciente, ele já sabe quem vai ser ou não vai ser salvo, né? Todo homem, a sua natureza é pecadora, então ele é incapaz de escolher a Deus, beleza? E também decreta o fim do culto dos santos, assim como Lutero. Só um comentário sobre a questão do pecador, né? Você não pode escolher a Deus. É Deus que te escolhe, então, tocando e te mudando, modificando. Vou comentar mais sobre isso depois. Ele acredita na infalibilidade da Bíblia, no ipsis literis da Bíblia. A Bíblia é infalível, então o que demonstra uma característica dos movimentos cristãos são fundamentalistas. O que quer dizer isso? Eles têm um fundamento, o fundamento aqui é a Bíblia, e não poderia mudar nada, não poderia ser acrescentado nada, tá? E ele mantém da mesma forma dois sacramentos como Lutero: Eucaristia e batismo. Entretanto, a Eucaristia para Calvino é diferente da Eucaristia luterana. Para Lutero era apenas um símbolo, para Calvino não. É um símbolo, mas tem a presença física, espiritual de Jesus, tá? E aqui ele defende a separação de Estado e Igreja. O luterano não defende, ele estava junto do Estado e agia junto do Estado, tá? Por isso que na época, por exemplo, do nazismo, os padres recebiam Hitler na igreja e frequentavam as igrejas porque os padres luteranos eles eram funcionários do Estado alemão e ainda são, tá? Então aqui você tem separação de Estado e Igreja. Vou comentar agora sobre os pontos do calvinismo, né? Aqui foi onde eu falei para vocês que há uma separação, e aqui, quando há separação, né, há um consenso de Zurique, eles se reúnem para conversar sobre a fé deles e iniciam um conflito com os luteranos que não aceitavam a visão de Calvino a respeito da ceia. E aí há separação, e é aí que são chamados de reformados. Daí o título da matéria ser chamado Reforma, ou seja, os calvinistas, protestantes, o luterano. Todo mundo que vem de Lutero, então, a partir de agora, é chamado de reformado, né? Beleza. Aqui estão os pontos do calvinismo. Eu vou tratar rapidinho alguns pontos que são importantes, tá? Primeiro ponto, que o homem é pecador na sua origem não escolhe Deus. Isso é chamado pela depravação total. Você nasce pecador e é incapaz de escolher Deus. Você escolhe sempre o pecado. E aí Deus já predestinou um grupo que vai para o céu ou não, que é chamado eleição incondicional. Beleza? Desde o princípio já predestinou. Então é aquela predestinação extrema. Expiação limitada. Cristo não morreu por todos, mas apenas pelos eleitos dele. Tá? Também há um questionamento aqui, posteriormente vai surgir uma outra linha teológica. Por enquanto, toda a linha teológica se tem até o século XVI, né? Início do 17, todos creem na predestinação, mas vai surgir o Armínio, que vai falar sobre livre-arbítrio, só que nós não vamos tratar isso aqui hoje. Beleza. Graça irresistível, que quando Deus escolhe e toca, você é incapaz de resistir esse toque, e com o tempo, se Deus te tocou, ele te condiciona e predestina à salvação, você não desvia, você tem a perseverança de continuar constantemente crendo. Ora, quais são a lógica óbvia disso? De um grupo de pessoas, agora eu vou entrar no Weber na análise, vamos ver se vai dar tempo de ver tudo. Não, eu vou dar um panorama geral para entrar o ethos protestante de Weber e depois eu vou tratar ele especificamente. Então, vou dar um panorama geral hoje e na próxima aula eu vou falar sobre o ethos protestantes em Weber, beleza? Que é o calvinismo em particular. Qual que é a grande condição disso aqui? Quando eu digo que Deus predestinou as pessoas, a pergunta óbvia de todo mundo que frequenta a igreja ou que está no sistema é: beleza, Deus me predestinou, mas o que eu preciso fazer para ser salvo? Porque lembra, nós estamos vivendo
uma tradição judeu-cristã, porque Jesus era judeu. E se nós vivemos uma tradição judeu-cristã, o que fica como pergunta óbvia? O judeu é um monoteísmo ético. O cristianismo não é monoteísmo, mas tudo bem. É um monoteísmo ético. E nós somos influenciados por esse monoteísmo ético. O que é o monoteísmo ético? Nós temos regras a serem seguidas que nos condicionam à salvação. E aí fica a pergunta óbvia: olha, beleza, sou predestinado, mas como eu sei que sou predestinado? Como eu sei que a graça de Deus está na minha vida? Como eu sei que eu vou ser salvo? E aí, da mesma forma do que os judeus, né, éticos, o nosso cristianismo, ele cria supostamente uma ética cultural de salvação. E é aí que Weber vai analisar como que o cara do século XVI, o que é exaltado por esse calvinista como condição sine qua non da salvação, como condição única de salvação. O que ele tem na mente as pessoas que frequentam a igreja naquele período que vão fazê-las serem salvas por Deus? E aí a resposta dada por Calvino é óbvio: o trabalho. Então, é muito importante entender que nesse momento há uma exaltação ao trabalho como meio de salvação e de se adquirir os bens. E quando eu trabalho e dedico a minha vida a Deus e consigo prosperar, eu demonstro a graça de Deus na minha vida. Tá? Obviamente, aqui Calvino não condenava os pobres, ele falava bem, falava: os pobres existem para que o rico demonstre a sua caridade e o seu amor pelo seu irmão que não tem, e divida, reparta o pão. Tá? Diferente do que nós temos hoje como teologia da prosperidade, é diferente. Também não vou entrar nesse assunto agora. Mas fica essa reflexão. Por que a análise de Weber a respeito do calvinismo? Porque há uma exaltação especificamente do trabalho. Diferentemente dos tempos antigos, a Igreja Católica condenava o trabalho e quem trabalhava eram pessoas não escolhidas por Deus. Calvino inverte a lógica. Agora não. Quem é escolhido por Deus é aquela pessoa que trabalha. E se trabalha, tem a prosperidade. Se prospera, tem Deus. Então, cria-se um modus operandi, uma forma de agir social que compele todo crente, a pessoa que crê, a agir assim. Por isso, modificando um paradigma social e a mentalidade do homem e a cosmovisão dele. Beleza? Na próxima aula, então, vou explicar isso em Weber. Abraço.